Bom, boa noite. Obrigada para quem está aqui participando hoje no Arte de Viajar Bem, né? E hoje nós estamos com uma convidada, a Mabel Nyland, que vai se apresentar para vocês. Vamos estar falando sobre mala de viagem, né? Como preparar uma mala aí que seja versátil e que também seja bem prática. Mabel, eu sou estrategista de imagem, então o que faz uma estrategista de imagem? A gente trabalha justamente com a questão visual, da comunicação visual. E entre esses trabalhos a gente tem também o trabalho de estratégia de mala, porque bem ou mal a gente também vai à viagem querendo se sentir bem vestido. Então existe essa estratégia para essa mala, para se sentir bem, confortável, com todos os teus, eu sempre falo, os objetivos de imagem. Às vezes nem é só estar bem vestido, mas estar confortável e as roupas caberem principalmente de volta, né? De volta, quando a gente volta de viagem, que acontece alguns problemas, assim, né? A mágica de que a gente consegue ir com as mesmas roupas de volta, parece que elas não têm mais espaço. A gente brinca que é um bichinho que tem dentro do guarda-roupa, né? Então, e aí acontece muito isso, né? Isso. Acho que você falou uma coisa bastante importante no sentido de você se sentir confortável na roupa que está usando, né? E então é muito a gente se vestir para a gente mesma, mas é lógico que a gente pode ficar mais satisfeita com a nossa imagem, né? Acho que você está falando aí bastante coisa. Trabalha bastante esse lado emocional da autoimagem também. É uma coisa da personalidade, da essência, né? Porque não é só a gente, com certeza, a gente pode buscar, a gente pode ter esse conforto, por exemplo, vestindo uma calça leg e uma camiseta. Mas você vai estar se sentindo apropriado disso que você está vestindo, ou você, porque é a única peça que eu sei que é confortável. Mas eu me sinto sempre mal vestido. É o que mais acontece. Um exemplo, por exemplo, eu não, quase para não dizer que eu não tenho camiseta no meu armário. Eu tenho aquelas que eu jogo, que normalmente, porque eu jogo vôlei de praia, então são de material até, né, com UV, com proteção. E eu tenho 3 camisetas. Eu não uso camiseta. Camiseta não é uma coisa que eu gosto, eu não me sinto bem. Eu olho e, pô, e tá confortável. Sim. Não vou dizer que não tá, mas ela não me representa. Esse é o que, assim, muitas vezes a gente, mas eu coloco uma leg, tá tudo bem. E você vai estar se sentindo bem com a leg? Se tu estiver se sentindo bem, tá tudo bem. Não sou eu aqui que tô aqui, mas muitas vezes a gente não tá se sentindo bem, né? Às vezes a gente tá assim, nossa, mas não tô bonita, é a minha perna, minha barriga, não sei o quê. Homem é a mesma coisa, não é tão diferente disso. Eles não se sentem, às vezes, bem com o comum, né? O homem, muitas vezes, eles vestem aquilo que o outro, não, todo mundo se veste assim, lá eu vou assim. E às vezes não é a personalidade dele se vestir dessa forma. Então, por isso que existe uma estratégia de imagem. E ela é muito importante, principalmente se a gente vai fazer viagem de negócios. Ela é muito importante, porque você está lá todo o tempo, visualmente, lá se comunicando com as pessoas, muitas vezes fazendo networking. Tu quer o primeiro momento que aquela pessoa, às vezes, esteja apta a vir conversar com você. Então, existe essa estratégia. E na viagem a gente quer, eu, pelo menos, quando viajo, eu quero conforto, porque eu adoro caminhar, então eu quero caminhar, explorar tudo. Mas, óbvio que, eventualmente, eu quero sair à noite, quero tomar um vinhozinho, quero ter esses momentos, assim, principalmente com o meu esposo, quando a gente viaja juntos, né, a 2, então eu também quero estar mais arrumada. E aí, como é que a gente acomoda isso numa viagem que tem que ter os diferentes momentos, né? Eu acho que também, né, você está falando um aspecto assim de se preocupar que tipo de evento você vai participar na viagem, não é? O que você pode falar sobre isso? Então, uma mala estratégica, ela é estratégica porque ela é planejada. Assim como existe o roteiro da viagem, né? A gente faz. O ideal é que você monte um roteiro para viagem, a não ser que você queira realmente viajar e não importa o roteiro, eu vou e vou. Eu já fiz viagem assim, tá? Minha última ida a Buenos Aires foi uma viagem do tipo, qual roteiro? Eu não sei. Eu
tirei férias sozinha. Eu falei, eu não sei. Eu vou para lá e depois eu descubro. Só tinha um local para ir, passar de ida e volta. O que eu vou fazer, eu vou descobrir. Mas você Obviamente, eu montou levei um roteiro lá, né? A diferença é essa, não é a ideia de um roteiro fechado, né? eu sabia onde eu ia estar. Mas de Uhum. verdade, o que eu ia fazer? Óbvio que a minha mala foi com coisas a mais, porque se eu não sabia o que eu ia fazer, como é que eu ia saber o que eu ia vestir? E eu não fazia a mesma ideia, assim, eu disse assim, eu não sei, só sabia de um dia que eu disse assim, não, um dia eu quero caminhar todo São Telmo, só, Uhum. né? Então, e aí eu acho que assim, óbvio que eu levei muito mais coisa, eu sei, porque eu não sabia o que eu ia fazer, como é que eu vou saber o que eu vou levar? E é mais ou menos isso, toda a consultoria, o processo é assim, é para onde você quer chegar, é a mesma coisa, para onde você quer viajar? O que você vai fazer nessa viagem? Né? E aí, é negócio, é lazer, vai ter algum evento específico, né? Porque eu já tive uma situação, foi muito engraçado. A gente estava na região do Moulin Rouge, e ali no Moulin Rouge, quem conhece, tem um monte de sex shop, né? E aí entramos, eu e meu esposo, né? E a gente queria comprar um presente para um amigo, um presente, imagina. A gente, isso antes das minhas filhas nascerem, então faz uns 10 anos. E aí a gente estava lá e a gente viu um turista indo comprar uma calça. E aí eu fiquei observando a história, eu falei, você está comprando uma calça, mas sabe quando não fazia sentido para aquela pessoa que é de calça, uma calça de couro, meio apertada, eu falei, não me dá referência disso, né? E aí eu saí, eu olhei assim, eu falei, só um pouquinho, deixa eu observar. E eu fui observando ele, o que ele foi fazer para ele entrar no Moulin Rouge, precisa entrar de calça. E ele, naquele momento ali, ele não estava de calça, então ele foi comprar uma calça. Tu vê como é importante, porque ali é onde a gente vai. Você vai num teatro, você, né, talvez tem que estar, eu vou numa ópera, espetáculo de ópera, como eu vou estar vestindo para aquele momento? Por isso que é importante as coisas dentro do roteiro, para tu saber com que roupa você vai. Vou fazer, eu gosto muito de coisas aventuras também, então vou lá, vou fazer escalada. Tá, e aí eu tenho que estar com roupa para isso, porque se eu não tiver, eu não vou fazer. Então, Se você vai se hospedar num lugar que você vai fazer atividade física, né? Você vai levar. Eu vejo muito em cruzeiro, né? Também que você tem que estar preparado para saber as festas que vão ter, né? Porque às vezes tem roupa, exatamente. festa do branco, lá que você vai dançar, né? A noite do capitão, não, tem a festa do Havaí, tem que ir com roupa florida. Então, realmente é muito importante saber os eventos que você vai participar, que tipo. Eu acho que uma coisa Essa que é importante. temática, né? É importante se vai fazer isso. Fala, também se você vai em atividade de dia ou de noite, né? Também tem essa diferença. Exato. E assim, se a gente tem um roteiro, eu sou uma pessoa que gosto bastante de ter roteiro. Eu gosto de ter assim uma direção. Eu gosto de ter dias livres, eu acho que eles são fundamentais, né? Da gente ir explorar, passear, ficar tranquilo, sem se sentir pressionado, né? Mas é importante ter essa ideia do roteiro e planejar a mala de acordo com o roteiro. Bom, qual é o meu look? E parece aquela coisa, mas eu vou pensar em look, Mabel. Sim. O que eu vou vestir naquele primeiro dia da minha viagem? O que eu vou fazer no primeiro dia? No primeiro dia, muitas vezes, eu só vou descansar, então só preciso de uma roupa confortável, vou ficar no hotel, ou vou ali caminhar. Então, bom, então vamos planejar ali. Chegou, tomou um banho, trocou, vai fazer a caminhada local. Precisa do que para caminhada local? Conforto. Normalmente é essa a busca, né? Sair de férias é passar desconforto, passar calor, passar frio. Então, vou lá, vou fazer. Qual é o meu segundo dia? Meu segundo dia eu vou fazer isso, aquilo, à noite eu vou para um espetáculo. Beleza, então eu vou caminhar durante o dia, então é confortável, mas à noite, né, eu tá planejado que vai vir um carro me buscar, eu vou nesse show, e aí lá eu já sei que disseram que tem que ir, por exemplo, homens principalmente, né, de calça, que em muitos lugares, a maioria, principalmente na Europa, esses espetáculos, calça. Não dá, vai dar para ir de bermuda, então vou de calça. Para mulher, né, a gente tem que estar vestida apropriada. A gente acha às vezes que o dress code pode ser uma coisa problemática, vamos dizer assim, mas ele é importante. Ele é importante em certos lugares, né?
E então, visto isso, a gente tem que saber também nesse lugar que a gente vai frequentar o que se pede ali, né? O que ele conta. E mais do que isso, quando a gente vai fazer uma viagem, por exemplo, que a gente vai visitar espaços sagrados, em que a gente tem que estar vestido de determinada maneira. A gente tem que ter esse conhecimento, ele é muito importante, ele é um respeito, né? Aquela região, aquele país, as pessoas daquela religião. Então a gente sempre tem que ter isso bem coeso também, né? Eu acho que no vestir-se bem é vestir-se bem para a gente, mas também para o outro. É um respeito ao outro isso. Eu estive, 2 anos atrás, eu estive na Tailândia, também já estive na Turquia, e apesar que vários, agora eu estive no Egito também, e tem sempre que estar, os ombros têm que estar cobertos, o joelho também, roupa abaixo do joelho. Então, a gente tem que saber, como você colocou, uma questão de respeito, né? E aí vai correr tudo bem, você vai ficar satisfeito, as pessoas também, você vai poder entrar num lugar e observar a beleza daquela cultura, né? Já temos algumas perguntas aqui. A Carla Nyland, uma psicóloga, está perguntando: o que é importante levar numa viagem de uma semana utilizando só mala de bordo, né? Essa é a pergunta bem comum, né? O que eu levo? Essas viagens, quando é de uma semana, né, que a gente vai ter que vamos fazer uma viagem, não é um lugar, ou é um lugar frio, mas que um casaco vai funcionar, um bom casaco vai funcionar. O lugar é frio, um bom casaco vai funcionar, leva o casaco na mão, faz a mala, pensando em roupas por baixo que sejam térmicas, por exemplo. Porque às vezes a gente quer levar uma quantidade infinita de roupas e ter uma assim, que nem é segunda pele, é blusa térmica mesmo, né? Ela vai ser super funcional. Então, você vai poder... E essa, normalmente, é a que a gente leva mais. E ela fica desse tamanho, né? Tem umas que ficam assim, ó. Então, dá para levar numa mala de mão para o frio, por exemplo, algumas dessas blusas. E aí você pode pensar, vou levar quantas? Depende do que você vai fazer. Vai caminhar muito? Que vai poder suar, você tem que trocar? Daí teria basicamente ser uma por dia. Quase como uma roupa íntima. Não, vou caminhar, mas não tanto. Então, dá para usar 2 vezes, 2 dias. É suportável isso? A primeira coisa que eu falo, não usa 2 dias seguidos, né? Usa um dia, deixa ela penduradinha, usa a próxima, depois volta para essa. Porque você vai repetir sem lavar, mas deixa a peça arejando. Inclusive, isso é uma questão de lavagem. A gente não precisa sempre lavar as nossas roupas. Vale para roupas no dia a dia. Por exemplo, jeans é uma peça que a gente pode usar muito mais vezes sem lavar. E aí, bom, fiz lá, botei minha mala enroladinha e aí depois pensa nas coisas nas calças. É muito frio o lugar, então térmica também, calça térmica. Você pode usar ela sozinha. Algumas têm uns acabamentos lindos. Eu tenho calças térmicas com acabamentos muito bonitos, né? Então dá para usar só elas. Tem umas que não, tem umas que são bem segunda pele mesmo para deixar. Aí pode usar com saia. Para homem pode ser uma calça jeans, calça sarja mais larga, que dê para comportar, né, as 2 peças. Parte de cima, um blusãozinho e um casaco. O casaco tem que ser quente, muito frio. Eu vejo que o desafio maior sempre é no frio, né? As pessoas às vezes vão levar uma mala pequena num lugar muito frio. A gente tem essas soluções. Roupa térmica, porque você vai precisar levar menos quantidade de peça, pode brincar entre ter uma saia, por exemplo, e bota, ou ter uma outra calça e botar o tênis, pode usar só ela, tem muita térmica que é leg para mulher, então é possível, e num lugar que não é tão frio, é realmente muito mais fácil, né? Aí evita levar o quê? Coisas muito pesadas. Então, mas eu queria levar uns jeans, que jeans é uma coisa que pesa na mala, e ali tem espaço, né? Eu sempre dou minha sugestão, que eu sei que as pessoas às vezes ficam assim, mas lugar quente, linho. A linha massa na massa. A gente vai deixar ele guardadinho, plano, o máximo que a gente pode, né? Sem muitas dobras e rugas, porque daí a gente chega com a peça quase toda e ele vai ocupar um espaço desse tamanho. Uma bermuda fica assim. Você consegue levar uma 5 se você precisar.
E aí a mesma coisa, as blusas, camiseta, sempre levar um casaco. Dá para botar É, numa mala de bordo. uma questão que você está falando, quer dizer, saber o clima do país que você vai, a época, né? Muitas pessoas, o que eu levo? Tá falando, mas que mês que você vai, né? Porque é muito diferente, você está no verão, outono, inverno, quer dizer, muito diferente. Às vezes você vai levar, ter um básico e o casaco é que vai fazer a diferença, não é? Exatamente. E aí, uma mala de bordo, ela comporta tranquilamente essas peças assim, bem acomodadas, né? Não vai levar um monte de sapato, sapato ocupa muito espaço. Uhum. Bolsas, eu já atendi gente que gostava de levar muita bolsa na mala. Eu falei assim, não, olha só, é muita bolsa. Não dá porque eu entendo que as pessoas gostam às vezes, né, da questão da bolsa. Quero trocar de bolsa, que nem eu troco pro meu, mas vamos lá, você está numa viagem, você não vai conseguir ter o máximo explorar. E aí, se é para levar, leva as menorzinhas. Leva as de Uhum. pano, as menores, todas que você consegue acomodar. Eu, tradicionalmente, levo quase sempre uma mesma bolsa, que ela é meio sanfonada. E aí ela parece, ela afunda assim, mas ela expande assim, então ela cabe um monte de coisa, além da Ah, bolsa que eu estou levando. Então eu levo duas. E aí elas têm propostas diferentes. Só que aquela fica desse tamanho, e aí quando ela enche, ela fica desse tamanho, então ela é ótima. Que bolsa ocupa espaço, fato. Uma bolsa não vai ocupar espaço. E sapato também. Então, o sapato tem que pensar bem o que você vai levar, né? Porque ele vai terminar. E uma coisa que eu vejo que as pessoas esquecem muito de levar é chinelo, coisa pouco, assim, que você tá no hotel e aí você chega lá e aí? Você vai botar o quê? uhum. Sapato da rua? Sabe que às vezes eu substituo, em vez de levar o chinelo, leva aquela meia que usa com um decalque embaixo, né? Uhum. Que não ocupa muito espaço, é menos que um chinelo, é que a gente usa em pilates, né? Assim, de academia, Essa é assim, ótima. também já, Pantufinha quando não pequenininha, sobra aquela. espaço. Apesar Eu, de que eu o também segredo que você falou é que tem que sobrar espaço também, né? né? Porque o que acontece? O que acontece também na volta, né? Tipo, a volta, às vezes a gente compra uma coisinha, compra outra, às vezes a gente não compra nada, mas a gente não pendura a roupa. A gente não pega e chega e pendura ela, organiza ela, não. A gente deixa a mala ali, eu sei que um monte de gente faz isso, deixa todas as roupas ali, vai tirando as roupas, e quando vê as roupas estão desse tamanho na mala, e depois você Hum. quer fechar a mala, né? Você organizou tudo bonitinho, botou tudo no seu devido espaço, e aí na volta você quer ir embora mesmo, agora acabou minhas férias. Então acontece muito isso, né? Você me mandou algumas fotos aí, na hora que você quiser, tá? Tá, eu Apresentar. acho que tem mais pergunta ali, aí não sei se você quer. Fizeram a pergunta, a dificuldade, por exemplo, de combinar as roupas usando, né, poucas peças, a Nós vamos questão do falar sobre isso. peso, né, Uhum. que também como é que tem um limite de peso no Brasil de 10 quilos, mas depende, você vai naquelas empresas low cost, né, na Europa, às vezes é 7, 8 quilos, então tem que tomar esse cuidado também, né? Não saber a quantidade que leva e levar mais do que usa, né? Isso são questões em geral, assim, que o Bem pessoal normal trouxe. isso, né? Uhum. Se eu quiser compartilhar, que a gente fala da primeira imagem, e aí ele tem uma. A gente tem uma estratégia, porque eu vi que tem gente já falando que vai viajar 9 dias, né? Deixa eu... Bom, a ideia de uma mala bem planejada é que ela tenha, de uma mala estratégica, né? É que ela vá ter menos peso e mais funcionalidade. Então, que nem eu falei, evitar peças que pesem. O que são peças que pesam? Jeans, peças que tenham muitos aviamentos, botões, principalmente os botões de metal, muito zíper, sapatos que tem os solados, principalmente para homem, solados com madeira, mais pesados, esses aí a gente evita bastante eles, tá? Porque senão vai te tomar tempo, tempo não, vai te tomar peso da mala e você não vai querer isso, né? Looks que são assim, tu vai considerar peças em que você possa ter maiores coordenações de
de looks e que sejam mais versáteis. Então, uma blusa que você pode usar com a bermuda, com uma calça, com uma saia, com todas essas peças você se sente bem. Então, ela é a mais funcional de todas. Adaptado ao destino, que é isso que a gente estava falando, né? Saber qual é o clima, qual é o evento. E aí, lembrando que evento é exatamente isso. O que é aquele lugar? Eu vou numa área religiosa, qual é a regra também desse país? E é válido para homens também, não achem que só mulheres têm países que têm as regras para os homens e para as mulheres. E a gente tem que respeitar, porque a gente está indo ao país do outro, e principalmente respeito à religião do outro. E uma coisa muito importante, que ela seja alinhada ao seu estilo pessoal. Não é porque todo mundo leva só roupa básica que você vai levar. A pessoa só leva branco e preto e eu vou levar também. Aí você não tem branco e preto no seu guarda-roupa. Lud, se quiser tirar essa que eu vou construir um pouquinho sobre esse tema, a gente falar do estilo, porque eu acho que é bem importante. As pessoas elas ficam muito focadas nessa coisa do tipo, eu vi lá uma pessoa dizendo, só leve roupa branca, preta e cinza. Tá bom, faz sentido para você? Porque para mim eu só vai ficar o branco. Eu quase não tenho roupa preta, e roupa cinza eu não tenho. Sim. Então, o estilo pessoal é muito importante. É quase que nem comprar uma peça colorida. Eu vou comprar uma peça colorida e aí eu não vou levar na minha viagem porque dizem que ela não vai combinar com nada. Com nada é o quê? Com nada de quem? Né? Porque às vezes faz sentido para a pessoa levar. Por exemplo, quando eu vou levar roupa, e aí daqui a pouco a gente vai falar das cores, eu fiz ali também um escritinho sobre cores, eu vou levar muito rosa. Porque a maioria das minhas peças combinam muito bem com rosa. Porque eu gosto de rosa? Porque eu gosto de rosa, porque eu tenho muita peça rosa. E porque, para mim, é uma das peças muito mais versáteis, são as minhas peças rosas. E aí elas não são branca, nem preta, nem cinza. Então, o estilo, ele vem um pouco acima disso. Claro que eu vou respeitar o ambiente que eu tô, mas se esse ambiente não comportar uma determinada cor, uma determinada estampa, é aquela, primeiro, né, o respeito ao lugar que a gente tá. Né? Se esse lugar você não pode vestir preto, isso é outra coisa importante, você não vai levar preto. Mas antes de tudo, o seu estilo. O que você tem aí? Você não vai sair comprando um monte de roupa para viagem. Eu discordo um monte disso, eu sei que um monte de gente faz. Eu vou para tal lugar, então eu vou comprar um monte de roupa para esse lugar. Eu já tive cliente assim, tipo, vou para o Egito, vou comprar um monte de roupa de linho. Você vai usar depois? Né? Então, tudo bem se usar depois, você pode comprar algumas, eu não vou questionar, mas se você não usar depois, é só um dinheiro desperdiçado numa situação em que você poderia estar lá usando todas essas roupas, porque a gente não precisa se adequar aos espaços, nem ao que uma pessoa falou, porque lá no Egito é muito quente, então você vai usar sua roupa de linho, compra tudo linho. Tá bom, você vai usar depois? Não, mas você tem roupa de algodão, funciona da mesma forma. Vai te dar menos calor igual. E aí você comprou e não usou depois, poderia ter gastado com outras coisas na viagem que seria muito mais empolgante, por exemplo. Então, o estilo é uma coisa muito importante. E uma coisa que a gente tem que pensar também é que tem países que as roupas são baratíssimas também, né? O Egito, a Tailândia, e roupas boas, assim. Então, às vezes, eu também gosto de comprar na Espanha algumas coisas. Às vezes é interessante, né? Também não precisa levar tudo. Exatamente. Próximo slide. Pode compartilhar aí. Peraí.